Cari, vai lá. Vamos lá. Após derrota no Supremo, a CPMI do INSS apresenta o relatório final. Governistas fazem um documento alternativo com indiciamento de Vorcaro. O couro comeu, Fernanda. Exatamente, Amadeu. Eu acho que esse é até o termo mesmo, porque a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que está finalizando os trabalhos hoje, com a leitura do relatório do deputado Alfredo Gaspar, que ultrapassa 4.000 folhas, teve início já com confusão entre o próprio Alfredo Gaspar e o deputado federal Lindenberg Farias. Essa confusão começou porque naquele momento ali inicial da comissão, onde o presidente dá o lugar de fala a todos os parlamentares, cada um fez seu pronunciamento, e aí logo em seguida teve início a fala do Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI. E nesse início de fala, ele pediu para ler um texto que ele intitulou de Poesia do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, e logo depois que ele leu esse texto, aí ele começou a ser questionado por Lindenberg Farias se aquele era o relatório, porque naquele momento, segundo Lindenberg, aqueles parlamentares estavam ali para ler o relatório. E aí foi quando começou a confusão, com acusações que chegaram ao nível de serem chamados ali parlamentares, o próprio Alfredo Gaspar ser chamado de estuprador, e aí devolver essas ofensas, e foi nisso que a discussão começou. A gente tem um trecho dessa confusão, vamos acompanhar. Presidente, isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório? Excelência. Cadê o relatório? Excelência. Eu não vou ficar Deputado Lindenberg Farias. Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht, calma. Só um instantinho. Aí não dá, né? Só um instante, por Quero favor. o senhor presidente. Aí é palco. Quero o senhor presidente. Senhores. Olha, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência, que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza. Por favor. Questão de ordem. Por favor. Tá aí, né? A gente vê essas imagens dessa confusão. A confusão ainda se seguiu por mais um tempo e o presidente da comissão, Carlos Viana, disse que vai levar essa situação para o Conselho de Ética. Depois disso, houve ali mais trocas de ofensas, mas depois que tudo foi acalmado, aí sim, Alfredo Gaspar começou a apresentação desse seu relatório. E, mediante o relatório que está sendo apresentado, cerca de 216 pessoas devem ser indiciadas, pelo menos esse é o parecer do relator da proposta. Porém, a base governista também deve apresentar um voto em separado, um relatório em separado, que deve também indiciar cerca de 100 pessoas, isso porque os parlamentares, Amadeu, da base governista, estão alegando que Alfredo Gaspar, por ser oposição ao governo, deve levar o relatório para o âmbito eleitoral e, por isso, deve tentar desgastar a imagem do governo, colocando ali como ligação com a CPI do INSS, as fraudes e também com o Banco Master. Entre os indiciados estão o careca do INSS e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso, segue preso, então ele está na lista desses indiciados. A expectativa é de que a leitura do relatório entre pela madrugada, são 1.000 páginas, mas até o final do dia, o presidente Carlos Viana disse que quer analisar e votar, apresentando aí a aprovação ou não desse relatório. Agora, sinceramente, é assim que estes parlamentares querem ser respeitados pelo povo brasileiro, apresentando o resultado da CPI do INSS, que roubou dinheiro das velhinhas e dos velhinhos brasileiros, e aí, nas mãos dos nossos parlamentares eleitos pelo povo, estava a oportunidade de aprofundar investigações que foram iniciadas pela Polícia Federal. E aí qual é o resultado que eles nos apresentam? Picadeiro. Aliás, picadeiro não, porque nos circos ali há profissionais pagos para divertir a plateia. E aí não. Esses que são pagos para respeitar o povo brasileiro fazem justamente o contrário.
E aí troca de insultos, agressões. Não merecem o salário que recebem do povo. Alessio. Olha, Amadeu, o próprio presidente da sessão, Carlos Viana, ele falava sobre o deputado Lindbergh estar ofendendo os parlamentares, chamando a população brasileira de palhaço quando se refere à CPMI como circo. Mas eu não vejo motivo para tratar como algo diferente, porque na verdade é o que a gente acabou de acompanhar. É um espetáculo, é na verdade um circo, se é que a gente pode chamar dessa forma, a despeito dos profissionais que trabalham com o circo, porque estão, esses sim, sendo desrespeitados quando são comparados a deputados tão desqualificados, um trabalho tão desrespeitoso com a população, deputados e senadores tão desqualificados. Antigamente a gente tinha uma certa diferença nessa qualidade de parlamentares quando se referia ao Congresso separado. Na Câmara a gente tinha uma certa qualidade, no Senado aumentava. E essa CPMI vem mostrar o contrário disso, que agora está todo mundo no mesmo balaio. Não tem qualidade quando você vai fazer um debate sério de um assunto tão importante como foi essa questão do roubo do INSS, e aí você tem, no momento de apresentar um relatório para trazer soluções, para apontar falhas, para apontar as pessoas responsáveis, acontece um espetáculo como esse. É de fato uma palhaçada, é de fato um circo que os parlamentares, seja deputados ou senadores, fizeram e de fato não gostam de ser chamado como tal, mas a atitude não traz outro tipo de definição, Amadeu. E é lamentável porque o povo deposita esperança. Quando sai, olha, vai fazer a CPI do crime organizado, vai fazer a CPI do INSS. Aí há pessoas que, poxa vida, vamos ver se eles descobrem alguma coisa a mais do que o trabalho que a polícia está fazendo. Olha, essa CPMI aí do INSS, Eliezer, ela quebrou 1.100 sigilos bancários. Quer dizer, 1.100 pessoas tiveram o seu sigilo bancário quebrado, porque a CPI tem o poder de polícia. Era para isso? Amadeu, a classe política, por esse tipo de comportamento, não pode reclamar do descrédito que tem aumentado perante a opinião pública. Então tem congressista, deputado, senador, que se chateia quando visita uma comunidade e de repente é cobrado, muitas vezes de uma forma firme, dura, direta. Se incomodam quando são apontados, criticados, quando prometem e as pessoas não acreditam mais. É exatamente por esse tipo de situação, porque não se comportam, não impõem mais o respeito que uma autoridade merece e deve ter, exatamente porque desvirtuam o trabalho, armam um circo querendo engajamento em rede social. Isso virou comum. Para emplacar em rede social, para viralizar, vale a pena insultar, vale a pena quebrar protocolo, vale a pena apontar o dedo na cara do colega, enfim, se transforma nisso, o resultado final, o objetivo maior não é alcançado e, lamentavelmente, a classe perde ainda mais crédito perante a população. Bem, e ainda bem que nós temos o trabalho da Polícia Federal para apresentar os resultados que a população espera. Vamos agora para a manchete 2 da Fernanda, Ari, porque ela trata ainda sobre essa CPMI aí do INSS. E um personagem que vazou uma mensagem aí envolvendo o André Valadão, Ari. Senador teria mandado André Valadão ficar nos Estados Unidos em meio a revelações de CPMI. Mensagens foram vazadas do celular do pastor da Lagoinha. Conta essa história, Fernanda. Exatamente, Amadeu e colegas.